Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, 12 de junho de 2025. Satisfação em estar de volta ao vivo com você, aqui na nossa querida TV Pantanal, Rede TV, não é? De segunda a sexta, você sabe que cá estamos nós ao vivo e ó, já faz o quê? Mais de 5 anos, nós estamos aqui desde abril de 2020, passamos aí por turbulências, Covid e tudo mais, resistimos com a graça e honra do zeloso guardador. Então, mais uma vez aqui ao vivo, programa Opinião hoje, entrevista o deputado Botelho, deputado estadual José Eduardo Botelho, flamenguista. Botafoguense. Eu sabia que ele ia corrigir, porque ele é botafoguense daquele. E a gente vai falar sobre muita coisa, tem muita coisa acontecendo na Assembleia Legislativa, para variar, não é? E a gente vai estar dando uma mergulhada nas pautas lá do Parlamento Estadual. Esteja bem à vontade para estar conosco aí, interagindo, mandando perguntas, sugestões, enfim. Professor Lourenberg, você sabe que dia é hoje, dia 12 de junho? Sei. Eu vou te dar uma chance só. Se você errar, a gente você vai ter problemas. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Hoje é dia dos namorados. Lourenberg, hoje não é dia dos namorados, hoje é dia nacional e internacional do combate à exploração sexual infantil. Também, né? Além do Dia dos Namorados. É muito sério isso, inclusive. No mundo inteiro, hoje, se celebra e é uma data que a gente não pode só falar nela, a gente tem que se mobilizar, porque, infelizmente, nós, jornalistas, inclusive, temos esse dissabor de estar noticiando toda semana praticamente, né? Sempre, algum tipo de assunto, algum tipo de ocorrência envolvendo exploração sexual contra as nossas crianças. Pasmem, e muitas vezes isso acontece dentro do próprio lar ou na escola, com pessoas bem próximas, enfim, terrível. Vamos nos conscientizar disso, tendo qualquer tipo de... Se você souber de alguma coisa assim, evidentemente você não vai sair denunciando, mas se você tiver algum tipo de impressão, prova-se principalmente, não é? Denuncie, ou desconfiança mesmo, procure saber, porque infelizmente a gente tem visto, constatado, noticiado isso, dia sim, dia também. E só nós, é que nem o combate à violência contra a mulher. Todo mundo, se todo mundo fizer a sua parte, aquele figurão lá que está esborrachando a mulher dele na porrada, você denunciando, isso vai deixar de acontecer, porque logo o rapaz vai ser enquadrado e aí vem as medidas protetivas, o distanciamento obrigatório, enfim, mesma coisa com as crianças. Então, nessa data do 12 de junho de 2025, é o dia nacional e internacional de combate à exploração sexual infantil. E também dia dos namorados, por que não a todos os namorados e namorados, a você que amante, amado, amigo, enfim, você que ama de um jeito ou de outro, muito obrigado pelo carinho da companhia e feliz dia dos namorados para você e para você também, José Eduardo Botelho. Boa noite, bom tê-lo aqui nesse 12 de junho, dia simbólico. Como vai? Vai bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Mais uma vez nós estamos aqui junto com vocês. É uma satisfação, uma alegria sempre estar aqui com vocês, sempre estar junto com o professor, com a inteligência, com as perguntas muito bem colocadas. E nós estamos aqui prontos para conversar, para debater e levar o conhecimento da sociedade, do povo mato-grossense, o que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa. É o dia dos namorados hoje, Botelho. É dia dos namorados. Eu quero mandar aqui um carinho especial para minha mulher, que hoje cedo já entreguei um buquê de flores para ela, mas mais o meu carinho aí, essa pessoa que é minha companheira aí há 35 anos,
Nós criamos 4 filhos juntos. Estamos ainda criando, porque o filho é sempre filho, né, professor? Então, apesar que está tudo já de idade, tudo casado, cada um, mas continua sendo filho. E a gente continua tendo o mesmo cuidado com eles. Então, um carinho especial, meu amor, Sônia, um beijo para você. E aí, dona Sônia, hein? Vixe Maria, hein? Declaração de amor aí, com flores de manhãzinha já. A chama ainda queima, dizia já o poeta. Deputado, agora falando aí de Assembleia Legislativa, eu vou puxar um assunto que passou pelo crivo do parlamento lá, transformando em lei, que é essa questão dos consignados. Hoje teve um assunto lá que foi alvo de uma mesa técnica no Tribunal de Contas do Estado, envolvendo 8 atores, todos, né, todos os lados, entre eles até os sindicatos estiveram por lá com seus representantes, o governo do Estado estava lá, Mairan, pelo Desenvolve MT, outro dia estava lá o próprio Basílio, e hoje tinha lá, estava a classe política dos servidores também estavam representados por sindicatos e o próprio corpo técnico do tribunal. Enfim, tem a lei que foi aprovada, mas ainda assim, ainda se tem o temor e tem muita coisa ainda sombria que precisa de luz. A primeira pergunta é, mesmo com a mesa técnica do Tribunal de Contas, será que teremos aí uma CPI lá pelo lado da Assembleia? Boa noite. Boa noite. Olha, essa questão do consignado, eu acho que de tudo que teve até agora, o mais importante e mais positivo foi a visita do Otaviano Pivetta ontem na Assembleia Legislativa. E fazendo o que os secretários já deviam ter feito lá atrás. Assumindo a responsabilidade, pedindo desculpa, entendendo que o Estado errou e admitindo que houve falhas graves lá dentro e que estava pronto para analisar, para corrigir todas as falhas e levando uma lei para a Assembleia que criava algumas responsabilidades, inclusive com limite, com percentual, com tudo. E eu, desculpa, o meu entender, até agora, a melhor ação que teve foi do Otaviano Pivetta. Não foi a ação do TCE, não foi da mesa técnica, foi a dele, que foi lá assumir a responsabilidade, que até agora ninguém queria assumir. Ele chegou lá na reunião com os deputados dizendo, nós erramos. Viemos aqui para falar para vocês que nós admitimos esse erro. Nós assumimos que houve sim falha e vamos trabalhar junto para corrigir. Eu acho que foi um ponto, para mim, um ponto de virada. E também um balde de água fria nos deputados que gostariam de criar uma CPI. E, aliás, a CPI, é bom que se diga, pelo que eu entendi lá da oposição, porque a CPI ela é um instrumento da minoria, tanto que precisa só 1/3 dos deputados para ela ser constituída. E ela não depende do presidente. Bom, bem entendido. Muitas vezes fala assim, o presidente é obrigado, para ele não aceitar, ele tem que justificar os motivos e se a pessoa proponente pode recorrer para o plenário manda para a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão vai analisar se o presidente tem algum fundamento e depois volta para o plenário. Então não é bem assim não, ela é instrumento da minoria. Se tiver 8 assinaturas, ela tem que ser automaticamente instalada. Então ela só não foi instalada porque existe essa polarização de deputados de direita e deputados de esquerda. Por exemplo, o Catani faz oposição, o Faisal faz uma oposição, aí por outro lado o Lude faz oposição, o Barranco faz oposição, mas quando chega que é para um assinar e para criar um foco, que seria o foco, seria em cima disso, eles não conseguem se aliar, porque fica nessa guerra de polarização entre direita e esquerda. Eles não conseguem criar um foco que é em cima de algo para trabalhar. Então, por isso, ela não foi criada. Pelo que eu entendi lá, o único motivo foi essa. Porque chegou a ter 6 assinaturas, faltava 2, que seriam do PT. Aí o PT não assinou. Então, é isso que não teve. Mas a ida do Otaviano na Assembleia, ele jogou um balde de água fria nisso. Porque ele chegou lá assumindo, nós erramos mesmo. Não precisa investigar, errou. E vamos corrigir daqui para frente. E agora, não houve dolo. Não houve malversação, não houve má-fé, houve sim relapso.
Houve sim erros. Como não tem assim, fala, tem que afastar o secretário Basílio. Ora, mas não tem nenhuma denúncia e nenhuma indicativo de que houve dolo por parte do Basílio. Mas houve omissão, pelo menos é o que o senhor está dizendo aí, que o Pivetta admitiu, né? Admitiu que houve falha no Estado em não fazer um controle rigoroso em cima disso. Por quê? O que acontecia, Paulo? Você já deve ter acompanhado, o professor deve ter acompanhado. Aconteceu o seguinte, o limite para consignado é 35%. O problema é que o Estado não acompanhou isso adequadamente. E o Estado foi usado, de certa forma, como para fazer agiotagem em cima de servidor. Por quê? E aí é que houve a falha. Eles não fizeram acompanhamento disso, de olhar quantos por cento que já está sendo descontado, de criar uma barra ali de limitação. Que agora foi feito por lei, né? Agora vai ser feito através de lei. Então, mas já tinha isso. Isso já existe, que era 35%, só que não era lei, mas já existia isso. E o consignado, ele é importante para o servidor. Por que ele é importante, Paulo? Porque você pega um juro barato e porque muitas vezes você não tem nada. Como que você vai conseguir um dinheiro no banco? Muitas vezes você precisa ir num banco, você não tem uma casa para você penhorar, você não tem um carro desalienado e você não tem avalista, então você não consegue. E lá você consegue com juro barato. E aí é outro erro. Porque os juros, ele não pode ser mais que 2,5%. Não pode. Acima disso é pura agiotagem. E chegou a 8%. Então o Estado foi usado, não fez diferente dos agiotas que pegam as pessoas aí para bater nele, para cobrar, porque eles cobram quanto? 5%, 6%, 8%. E nos que estavam cobrando, chegou até a 8%. O que eu estou defendendo agora é que haja uma revisão e que eles devolvam esse dinheiro que foi cobrado a maior desse juro para o servidor. É isso que nós estamos defendendo. E é isso que eu espero, que essa mesa técnica faça uma posição em cima disso. Devolva para o servidor que cobrou acima de 2,5%. Porque fizeram agiotagem com o servidor. Acima de 2% já é um juro exagerado. Principalmente nos valores que nós trabalhamos hoje. Porque o que eles cobram? Eles cobram a Selic mais 2%, a Selic mais não sei o quê. Aí, meu amigo, o juro fica insustentável. Fica insustentável, realmente. Hoje teve... É verdadeiro abuso em cima do servidor. E pior, eu recebi documentos da pessoa falando, eu emprestei 15 mil, está aí o comprovante, e já paguei 85. Santa Mãe de Cristo. É um verdadeiro roubo. Então isso vai ter que ser revisto, um por um. O Tribunal de Contas pediu hoje na reunião todos os contratos, todos os empréstimos para ser revisado, e aonde achar isso vai obrigar as instituições a fazer a devolução. Esse prazo era de 15 dias? Mas ele estendeu agora de forma consensual. Foi consensual, mas... E não vai ser prorrogado mais. O conselheiro Sérgio Ricardo deixou bem claro que não vai ser prorrogado e que eles têm que entregar isso e que isso é algo inegociável. É porque as agências, os agentes financeiros alegaram dificuldade de enviar documentos, não é? Pelas linhas digitais. E aí eles criaram lá uma plataforma e deram prazo até dia 30, daí não passa. Então aí tem que fazer tudo para que haja. E hoje apenas 5 de mais de 20 instituições financeiras compareceram lá. E aí tem uma sugestão, inclusive, do Tribunal de Contas ao governo do Estado que corte, e eu não sei, bloqueie o pagamento com essas empresas aí. Não sei se isso tem legalidade ou se não tem, se o governo vai acatar ou não, até porque as pessoas que não foram lá, as agências que não foram hoje, elas podem alegar, não foram por motivo de força maior, mas está aqui a documentação provando, hipoteticamente, a legalidade, e aí está tudo bem, né? Mas aí, bora ver o que o governo vai se posicionar, vai responder em relação a essa propositura aí, lá do Tribunal de Contas, de bloquear as tratativas, né, as operacionalizações daquelas empresas que hoje sequer prestaram contas, porque para isso que serviu essa mesa técnica, para cada um se explicar, né? Apenas 5 se explicaram. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, eu sempre gosto, porque o papo
fica muito rico, mas muito Obrigado. bom mesmo. A conversa é muito boa. Eu vou pegar carona, deputado, na resposta que o senhor acabou de nos dar e farei 3 perguntas juntas. A primeira delas, até onde eu sei, o senhor vai me corrigindo, é pergunta, não é afirmação, omissão é crime. Quando a omissão é feita por um agente público, é crime. Se houve a confissão da omissão, então estou diante de um crime. E a Assembleia Legislativa, é provocação, é pergunta, não estou afirmando. E a Assembleia Legislativa é uma instituição, uma entidade fiscalizadora do governo. Está lá no artigo 26 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Então a Assembleia tem que fiscalizar. O senhor disse muitíssimo bem. A CPI é um instrumento da minoria. Cumpriu o regulamento, que é a exigência de 8 assinaturas, no caso 8 deputados, tem-se a CPI, independentemente da vontade ou não do presidente. O senhor está coberto de razão. Só que a CPI, além de ser um instrumento da minoria, é também um instrumento de fiscalização. O fato de vir a um tema sendo fiscalizado não significa incriminação de alguém, de quem quer que seja. Pode chegar lá no final e não constatar nenhum crime. Essa é a primeira questão, juntamente com 2 problemas. Existem 2 pessoas buscando assinatura para 2 pedidos diferentes. Uma é do deputado estadual Catani, coletando assinaturas para investigar apenas um banco. Apenas um banco. Portanto, é muito restrito o pedido de CPI por parte do deputado estadual Catani, até onde eu sei. O senhor vai me corrigindo. Tem a assinatura dele, do Faisal, da Janaína e do Júlio Campos. Aliás, o Júlio Campos e a Janaína assinaram os 2 pedidos. Do outro lado, tem o pedido do deputado Henrique, que também está fazendo um pedido para instalar a CPI, tem a assinatura dele, do Lúdio, da Janaína e do Júlio Campos. Só que nenhum dos 2, da CPI do Henrique, assinaram a CPI do Catani. E nem o Catani e o Faisal assinaram a CPI proposta pelo Henrique. Mesmo que assinasse, daria só 6 votos cada uma. Portanto, não estaria apto para instalar a CPI. A Assembleia Legislativa não comete um deslize quando não coloca uma CPI em andamento, é a primeira questão. A segunda você fala depois da primeira, porque eu tenho pouquíssimo tempo nesse bloco, então ele vai responder a primeira, aí no segundo bloco o Lorenberg abre com a segunda pergunta. Pode ser, Lorenberg? Bom, professor, o senhor é professor de Direito, o senhor evidentemente que tem um conhecimento jurídico bem maior do que meu. Mas falhas, pode ser falhas e pode ser falhas não por omissão. Omissão é quando você conhece, tem conhecimento do que está aquilo e não tomou providência. É omissão, prevaricação, daí por diante. Mas, quando você não tinha conhecimento e não imaginava que isso acontecia, isso não tem muito. Aí ele passa a ser apenas uma falha de você não ter tomado conhecimento disso, não ter atentado para isso. E não quer dizer que você foi omisso, você ficou sabendo, ficou quieto e não tomou providência. Então, esse é o problema, que segundo eles não tinham conhecimento. E até que me prove o contrário, é diferente do INSS. Porque o INSS, eles foram avisados. A Controladoria da União avisou eles, olha, mandou para eles, olha, está tendo rolo aí, está tendo isso. Eles não tomaram providência. Aí eu diria até uma prevaricação, porque eles sabiam que estava tendo fraude e não tomou providência. Até que prove o contrário, o Basílio e a Secretaria não tinham conhecimento disso. E não foi provocado por ninguém. Pelo menos até agora não chegou nada dizendo que, olha, eu mandei para o secretário, informando ele que estava tendo. Não tive conhecimento disso, professor. Se teve, realmente, aí já passa a ser uma omissão, uma prevaricação. Mas até então nós não temos esse conhecimento. Então é nesse aspecto que eu digo que
houve sim uma falha de não atentar, não pensar nisso, não procurar saber o que poderia acontecer, não criar uma ferramenta para controlar isso. Então, houve essa falha, como o vice-governador e governador em exercício falou hoje. Mas não houve nada que eles tivessem tomado conhecimento e não tomaram providência. Então, é aí que eu falo que é a diferença. E o senhor pode me corrigir se eu estou errado nesse aspecto, Paulo. E daqui a pouquinho o Lorenberg faz a segunda pergunta. A impressão que fica é que o Pivetta, vice-governador, ao estar no parlamento, esvaziou com os argumentos, não estou dizendo nada não republicano aqui não, gente. Estou dizendo só que ele, em tese, levou argumentos que demoveram ou que esclareceram as dúvidas e que demoveram aqueles que até então estavam predispostos a assinar a CPI e acabaram, até agora pelo menos, não assinando. Então parece que o efeito Pivetta parece que foi para o governo, foi positivo nisso aí, só que as discussões continuam. Tem muita coisa aí que precisa de luz. Esse negócio que o Lorenberg falou é bem forte mesmo, e que o Botelho falou, se o governo está admitindo erros, falhas e tal, cabia o governo, estava debaixo do governo, do guarda-chuva do governo, fazer também esse tipo de proteção do próprio servidor e não fez, e aí? Artigo que você falou, 26 da Constituição, que é o papel lá do glorioso Parlamento Estadual. Da Assembleia. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial, o Lorenberg já faz a segunda pergunta ao Eduardo Botelho, um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, aonde quer que você se encontre nessa noite dos namorados. A você uma ótima noite, muito obrigado pelo carinho da companhia. Olha, vamos correndo aqui ao GD, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você sabe que essa semana o prefeito Abílio fez um convite aí para que um vereador ocupasse a Secretaria de Educação. Pois é, o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos, declinou do convite do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, para assumir cargo na Secretaria Municipal de Educação da capital. A informação partiu do próprio vereador, que considera que, enquanto parlamentar, tem feito contribuições de forma satisfatória ao município, atuando dentro do legislativo e não tem intenções de deixar o seu primeiro mandato recém-assumido após menos de um ano das eleições de 2024. Aspas para o Daniel Monteiro. Daqui do parlamento, eu venho conseguindo muita coisa para Cuiabá. Fui eleito vereador faz pouquíssimo tempo. Eu estava longe da vida pública. Era do setor privado. Dediquei um tempo lá na SEDUC e, pela primeira vez, concorri a um cargo eletivo, saí vitorioso. É impossível deixar agora esse posto para o qual eu fui eleito pelo eleitor cuiabano para assumir aí uma função. Enfim, tem mais detalhes dessa notícia aí no GD, Gazeta Digital. Uma outra notícia muito importante também, que é quanto à gripe aviária. Rapaz, olha só, resultado aí de exame laboratorial com o objetivo aí de detectar a influenza H5N1, a gripe aviária, realizado em ave que apresentava sintomas em uma propriedade localizada em Cuiabá, deu negativo, não é? Esse resultado aí. Então, de acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, o exame acabou de ser repassado pelo setor responsável, descartando então a doença no animal. Nesse sentido, Cuiabá está livre da gripe aviária. No entanto, surge
um novo caso suspeito em análise em município do interior do estado. Trata-se de um caso na cidade de Tesouro, que fica a 379 quilômetros ao sul de Cuiabá, que segue em análise e aguardando então resultado laboratorial por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Vamos torcer para que também dê negativo, né? Porque é um assunto que, se der zica aí, dá problema não só econômico e deixa o povo em polvorosa. O Opinião segue aqui com o deputado Botelho, ao vivo, no canal 22. O professor Lorenberg, ele havia pedido para fazer 2 perguntas de uma vez só e ficou chateado comigo porque eu falei não, Lorenberg, só uma por enquanto e a segunda você faz no segundo bloco. E assim ficou. Professor, por favor. Deputado, ainda voltando para o mesmo assunto, é uma pergunta, não é uma afirmação, até porque eu não tenho conhecimento da lei a respeito. Eu ouvi dizer nos bastidores que o Estado e o governo estadual recebe por cada consignado uma taxa de 3%. Isso é verdadeiro ou não é verdadeiro? Se isso é verdadeiro, o Estado ganhou dinheiro com os empréstimos para o servidor. É uma pergunta também. E uma terceira pergunta, muito rapidamente, deputado, aproveitando exatamente o seu conhecimento, a sua sabedoria. Não é a primeira vez que a Assembleia recua diante de uma possibilidade de instalar uma CPI. Em março, dia 19 de março de 2023, saiu estampado no jornal A Gazeta aquela questão da denúncia que virou a Operação Espelho, na questão da Secretaria de Saúde, etc. A Assembleia Legislativa também recuou de fazer uma CPI. Qual é o empecilho dentro da Assembleia Legislativa, deputado, para provocar uma CPI? Bom, evidentemente que a força do governo, né? Você não pode discutir isso, é a força do governo. Isso nós temos que admitir, porque o governo tem uma base muito sólida, muito forte e muito coesa. E essa base, e o governo, embora ele não faça aquela pressão, eu não cheguei a ver essa expressão muito dura, mas o governo não quer a CPI. E não querendo a CPI, evidentemente que a base fica receoso de assinar alguma CPI e receber retaliação. Essa é a pura verdade. Vamos ser honestos, é isso. Agora, oposição tem lá o número suficiente da oposição, da direita, da esquerda, para fazer isso. Não faz porque é papel da oposição fazer algo contra o governo. Por exemplo, a CPI da saúde, ela era proposta com um objetivo mais político, porque já está sendo investigado pela Polícia Federal, pela polícia daqui, já foi para... Tem um monte de investigação. Então, sim, ela sendo criada, evidentemente que a CPI, além dela investigar, ela é um instrumento político. Não se discute. Se quiser ficar só na investigação, eu acredito que a polícia é mais eficaz do que os deputados. Mas ela é um instrumento também investigatório político, para se mostrar para a sociedade o que realmente acontece. E aí é que entra as brigas partidárias lá, quem é a favor do governo, quem é contra o governo. Nesse aspecto, eu diria que o governo Mauro Mendes está sendo muito competente e eu não acredito que saia uma CPI durante o governo dele. Respondeu? E aquela questão dos 3% da taxa do governo é verdadeira? É verdadeira. Eu não sei nem se é 3 ou é 8. Mas é o seguinte, isso é verdadeira e é legal. Não tem nada de ilegal. O governo federal também cobra isso. Por quê? Mas ele não cobra em cima do valor. Ele cobra um percentual do juro que o banco ganha, que a instituição financeira ganha em cima do empréstimo. Então, por exemplo, se ele cobra 8%, ou 8% não pode, vamos colocar que seja 2,5%, o Estado cobra 3%, parece-me que é 8%. Mas se for 3,5%, 3,5% dos 2,5% que ele cobra. Então é um percentual em cima da instituição bancária que o Estado cobra para ressarcir o custo administrativo dele, fazer o desconto, fazer o repasse para ele.
E isso é legal, não tem nada de ilegal nisso, professor. Agora, se ele cobrar em cima do valor, aí sim, aí ele estaria cometendo também uma agiotagem. Mas ele não cobra em cima do valor, ele cobra em cima do juro que o banco recebe, que a instituição financeira recebe. Deputado, deixa eu puxar aqui puxar uma fagulha, não é? Porque a gente está muito na questão lá do governo, para não ficar, para não passar batido, tem que falar da performance do Botelho. Está trabalhando na Assembleia, está tendo proposta, tem sugestão, não tem, tem lei aprovada, não... A gente tem que saber disso também. Afinal de contas, o programa, quando convida um parlamentar aqui, é para justamente também prestar conta ao telespectador, que lá na ponta é o eleitor. Tem uma propositura sua que eu achei muito interessante, que é, porque ontem, ou foi anteontem, Lorenberg, a gente está falando de vacinas aqui. Ontem. Ontem, né? Que tem... com a secretária de Saúde de Várzea Grande, que é baixa procura, mas muito baixa procura por vacinas nas unidades de saúde lá de Várzea Grande. Em Cuiabá também não é diferente, e no interior a gente tem informação também que não. Aí tem uma propositura sua, nesse sentido, que passou pela CCJ, não sei se já foi a plenário, que você está prevendo aí a ampliação da cobertura vacinal. Não sei se eu lembro de cabeça desse projeto aí, para o senhor falar sobre ele. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu diria para você o seguinte, a procura da vacina ela é muito baixa mesmo, é muito baixa, tanto que quando o governo faz uma campanha aí mais dura de vacinação, ele tem que fazer mesmo tenda, fazer uma propaganda muito grande, fazer quase que obrigatório para as pessoas vacinar. Realmente ela é pequena a procura. E nós estamos propondo que haja uma cobertura total e que haja ampliação, inclusive de horários, para que aquelas pessoas que trabalham mais tarde, ele possa chegar no posto, possa vacinar, porque muitas vezes o cara trabalha o dia todo, ele não tem tempo, fica naquela correria. Então, abrir possibilidade das pessoas ir final de semana, ir fora do horário para vacinar, alguma coisa assim. Mas, Paulo, só já pegando um gancho na sua pergunta, você está perguntando se o deputado está trabalhando. Olha, eu estou trabalhando muito mais como deputado agora do que antes na presidência. Como presidente, você fica mais no institucional. E como deputado, eu estou concentrando mais na função específica mesmo de deputado. E nesse aspecto, eu tenho feito grandes trabalhos. Nós fizemos uma lei que é para o Estado. Veja bem, hoje, Paulo, as UTIs, ela é regulada pelo Estado. E a pessoa, quando está em estado grave, é onde tiver. Ele leva a pessoa para lá. E o que estava acontecendo, e vinha acontecendo até a aprovação dessa lei? Uma pessoa, e derrubada de veto, porque o governo vetou, é bom que se diga, o governo vetou e não deveria ter vetado. Se tivesse o mínimo de sensibilidade das pessoas que estavam lá, não era para vetar. Porque, veja bem, Paulo, ele pega uma pessoa doente, que é lá suponha que seja lá de Confresa, mas já tem uma UTI aqui, ele traz a pessoa na UTI aqui, o cara morreu. Ele larga aqui e avisa a pessoa está morta aqui. A pessoa pobre, não tem condição, como que ele vai levar o corpo da pessoa de volta? Ele não consegue. E estava acontecendo muitos esses casos. Aí fico procurando vaquinha, lutando, muitos não consideram, larga o corpo, abandona. Então nós fizemos uma lei que obriga o Estado, se ele levou a pessoa para outro UTI, para outro município, ele é obrigado, se a pessoa falecer, a trazer o corpo de volta para aquele lugar para as pessoas possam ver lá. Eu acho que isso foi muito importante para a população, sobretudo a população carente e pobre de Mato Grosso, que depende da saúde pública. E nós estamos continuando, Paulo, um trabalho nosso específico de regularização fundiária. Nós temos aí, vamos entregar daqui uns dias em Várzea Grande, mais de 12 mil escrituras vão ser entregues lá. Cuiabá, nós temos 18 mil escrituras no cartório, que os prefeitos agora eleitos, muitos estão dizendo assim, olha, nós resolvemos, e eu fui lá e destravei, não fez nada, não sabe nem como que foi feito. Sabe de nada de Não sabe que nós temos mais de ano trabalhando nisso. Não sabe que nós colocamos recurso nisso. Não sabe que nós envolvemos o Tribunal de Justiça, os cartórios, tudo para fazer isso. O Intermate também está envolvido nisso? O Intermate, especificamente, um trabalho duro em cima disso, e vai ser entregue. Agora, é entregue, quem que entrega? É a Prefeitura.
e os prefeitos vão entregar, prefeito de Cuiabá, prefeito de Várzea Grande. Até eu estava ligando hoje, vou ligar ainda, saindo daqui para o prefeito de Várzea Grande. Prefeito, vai ser entregue para a senhora mais de 12 mil escrituras. Vai ser entregue para ela simplesmente entregar para a população. Opa, tá vendo? Aí quando Flávio? a pessoa vai fazer o discurso, fala assim, eu resolvi, estou entregando aqui. A política tem disso. Tem. Mas não sabe do trabalho do deputado Botelho, de ficar correndo atrás, de ficar batendo, de arrumar recursos da Assembleia, ir no Intermate, ir no tribunal, resolver todos os problemas para chegar nesse ponto e fazer essas entregas que nós estamos fazendo. Então, o filho tem nome aí, viu? Tem Eduardo nome Botelho. e sobrenome, Eduardo Botelho. Eduardo Botelho. Assim como também, vou falar em Várzea Grande, Botelho, tem a situação das cirurgias ortopédicas lá no pronto-socorro. Eu tenho essa informação de que você também teve propositura lá, também andou trabalhando lá no pronto-socorro de Várzea Grande e no Hospital Municipal com a chegada aí dessa empresa Goiás Med, né? A primeira cirurgia, inclusive, foi realizada aí, uma delicada cirurgia que foi feita no fêmur de uma pessoa, um paciente de 72 anos. Tem também essa ação sua também lá, Nós né? estamos com uma ação muito forte na saúde, Paulo. E nós, o governo do Estado, na gestão Pedro Táxi, fez um bom trabalho das cirurgias oftalmológicas que ele fez no Estado, aquelas caravanas, né? Que foi feito. E aquilo operou e salvou muita gente de ficar cego nesse Estado. Você tem uma das ações positivas do governo Pedro Táxi, embora houve gente que criticou, mas foi essa daí. Essa foi uma ação muito positiva, que eu inclusive cheguei a pedir para o governador Mauro Mendes, governador, faça novamente isso, mas por essa questão política, picuinha, não quis fazer, mas deveria fazer, porque é uma ação muito positiva. E o que eu fiz? Peguei e destinei uma emenda para um grupo de médicos que gostariam de montar, e aí nós encontramos a prefeitura de Poconé, através do prefeito Jonas, que está lá, e começaram a fazer um grande movimento de cirurgias para catarata, para colocação de lente, tudo gratuito. As pessoas estão indo, sabe de onde? Porto Estrela, Barra do Bugres, Arenápolis, Barão do Mel, todos estão indo lá fazendo a cirurgia gratuitamente. Eu, inclusive, vou fazer a cirurgia amanhã lá de catarata, lá em Poconé. Porque eu tenho a confiança que o trabalho que está lá é um trabalho muito bom que está sendo feito e é feito gratuitamente para as pessoas, com emenda do deputado Botelho, para atender toda a população que hoje ficou desassistido, que hoje não tem mais, no que pese que nós temos aqui o Laio da Visão, que faz um bom trabalho, que os deputados todos colocam emenda lá, e que eu fui um dos idealizadores quando nós criamos aquele fundo, e eu coloquei lá para parte desse fundo ir para o Laio da Visão, mas ainda assim não consegue atender a população do Estado, não consegue. E esse trabalho que nós estamos fazendo lá está sendo fabuloso. Então, se nós formos enumerar, Paulo, nós vamos ficar aqui muito tempo falando, mas nós temos sim feito esse trabalho específico como deputado e eu estou muito feliz, viu? O senhor tem catarata também? Tenho. Tem. Vai operar agora também? Eu vou operar amanhã. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Semana que vem você vai ver eu sem óculos, mais bonito, porque eu uso óculos, fico feio, eu vou ficar assim, sem óculos. O Botelho, quando esteve aqui, a primeira vez que o programa começou, ele não tinha nem cabelo direito, né? Aí o pessoal deu uma virose lá na Assembleia e os deputados tudo resolveram fazer implante lá. Tudo. Pois é, mas Paulo o primeiro Araújo. que fez fui eu que fiz. Aí os outros deputados começaram a ver o resultado. Pô, Copiaram, né? você ficou bonito, aí eu quero fazer também, então faz. Verdade. Aí veio outro, todo mundo fazendo. Aí o Paulo Araújo fez uma turma lá que fez, todo mundo está fazendo lá implante de cabelo lá, brincadeira lá. E agora catarata, brincadeira, daqui a pouco também as pessoas fazem catarata também lá, para tirar óculos, né? Porque Mas pode fazer, um bocado deve fazer, porque a catarata ela é um problema sério. E não é vaidade, não é por questão de estética, não, é por questão de saúde mesmo. Saúde, a catarata leva a cegueira. Muitas pessoas ficam cegas mesmo, aí perde a visão. Verdade. Por conta de não conseguir fazer uma cirurgia de catarata. Tá certo. Aliás, para falar em Várzea Grande, o Botelho também parece que destinou 2 milhões lá para o prédio da Câmara de Várzea Grande, coisa assim, de emenda. Então, nós fizemos um trabalho lá na Várzea Grande. Só para eu. Primeiro, o seguinte, nós estamos destinando lá, vai mais de 20 milhões ainda, indo para Várzea Grande para fazer asfalto nos bairros. Nós estamos fazendo lá no bairro Centro América
e vamos fazer em outros bairros de Várzea Grande, são 27 milhões do deputado Botelho, que ainda é restante do ano passado que ficou e que está indo agora. E também nós fomos, através do governador Otaviano Pivetta, nós levamos recursos para a Câmara Municipal, está indo para um prédio onde era o antigo fórum. E eles precisam reformar. Então, sem condição, porque a Câmara lá diminuiu o recurso, está em dificuldade. Então, nós conseguimos um recurso lá para ajudar para arrumar essa Câmara. Também nós conseguimos, com o vice-governador também, Otaviano Pivetta, uma patrulha que vai ser entregue para a Secretaria de Serviço Público, uma pá carregadeira, um trator uma pá carregadeira, uma escavadeira, um caminhão caçamba e mais alguns outros equipamentos lá que vai ser doado para a Prefeitura de Várzea Grande. Então, nós estamos trabalhando e ajudando aí as prefeituras aí a resolver os seus problemas locais. E eu tenho trabalhado, aliás, Várzea Grande, eu estou trabalhando muito bem, não tenho problema nenhum com a prefeita Flávia, ela atende, nesse aspecto, ela é boa para trabalhar, diferente de Cuiabá. Eu não consegui ainda trabalhar com Cuiabá. Não conseguiu o diálogo? Não consegui. Eu recebi uma visita do secretário de obras, mas o prefeito Abílio, eu acho que ele não precisa. Ele Você já procurou por ele já? Não, eu acho que ele nem ele tem te que procurou. sinalizar, que ele quer trabalhar. Ele disse que vai sempre na Assembleia e eu não via mais ele, eu vi ele só antes. Depois ele chegou lá um dia, falou que a prefeitura tem muito dinheiro e quis dizer até que não precisa de dinheiro do deputado. Eu até acredito, tem mesmo. 5 bilhões na prefeitura, dá para fazer mesmo muita coisa. Abílio, vai lá, pega o Pires, vai lá, faz que nem a Flávia está fazendo. A Flávia está descabelando aí para Brasília, para a Assembleia, atrás de dinheiro para conseguir resolver lá as demandas de Várzea Grande. Mas Cuiabá ele está fazendo, não pode dizer que não está. É um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco com o Botelho, sobre as impressões dele desses primeiros 6 meses aí, desses primeiros meses da gestão aqui em Cuiabá. Botelho que disputou o pleito aqui no 2024 para a Prefeitura de Cuiabá. O Lorenberg abre o próximo bloco de novo. Daqui a pouco a gente volta num instante só. Olhando aqui, tem muita coisa para falar com o Botelho ainda. Estamos ao vivo no seu canal 22, TV Pantanal, hoje com o José Eduardo Botelho, deputado Botelho. A Josuelma, que está assistindo lá no Três Barras, obrigado, querida. Um beijão para você e um abração para o noivo, que é o Gerson, que está aí também acompanhando a gente. Solange está acompanhando no CPA1. O Luiz Celso está acompanhando lá no Pedra 90. Ivanildo, cadê o Ivanildo? O Ivanildo lá em Várzea Grande, no Parque do Lago. Obrigado pelo carinho de vocês aqui no grupo do Zap do Opinião. Tem mais gente aqui, daqui a pouquinho a Franciane está acompanhando o programa Opinião lá no bairro Santa Isabel, acho que é de Cuiabá que ela está falando aqui, não é? Tem mais uma pessoa aqui, o Edson Vieira que está acompanhando o programa lá no Quilombo. Professor Lorenberg, por favor. Deputado, já que nós falávamos e o senhor respondia todas as questões a respeito dos projetos do senhor na Assembleia Legislativa, tem um projeto aqui que eu gosto muito, porque eu li todo ele, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, que é o PL 4 deste ano, que institui a política estadual de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional no estado de Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvi-lo, porque ela foi lida, esse projeto foi lido na sessão do dia 8 de janeiro e está, até onde eu estou acompanhando, no dia 13 de maio, na Comissão de Direitos Humanos. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. É um projeto que nem precisaria existir, dada a circunstância. Um Estado que professor, produz quase tudo. Assim, não tenho a propriedade dele agora, assim, no momento, não me lembro, não me recordo bem como que foi os termos dele, para mim discutir, explanar melhor com o senhor me desculpa, eu sei que nós discutimos a montagem desse projeto, mas eu não lembro exatamente os termos dele que foi feito então eu assim, não tenho essa propriedade nesse momento para falar para o senhor a respeito desse projeto. O senhor me desculpe. Pois é, mas o senhor me desculpe também, que eu estava falando aqui, o senhor estava argumentando com o Lorenberg, que o Estado que produz quase tudo não pode se dar a esse vexame de ter gente passando fome, gente. Por que nós não podemos aí
Não é querer tirar do Robin Hoodiano, não, mas tirar do rico e dar para o pobre, mas tem que ser uma coisa justa. Mas é isso. Eu acho que tem que fazer, sim. Tirar do É claro que tem, lógico. E a função do Estado, sim, tirar um pouquinho de cada um para distribuir para os pobres, para fazer uma equalização. Senão, você vira um proletariado aí. E é função do Estado, sim. Por isso que nós criamos, quando nós criamos o FEF, por exemplo, que eu falei, vamos tirar um pouquinho de cada um para nós resolvermos a questão dos hospitais filantrópicos. E tiramos esse pouquinho e teve problema? Não teve problema nenhum. Não faliu ninguém. É valores tão pequenos, mas que tão significativos, que hoje arrecada aí quase 200 milhões por ano e mantém os hospitais filantrópicos funcionando. Então, eu acho que é, sim, função do Estado fazer essas coisas. Assim como o FETAB. O FETAB é uma contribuição que ajuda a manter as estradas, que ajuda a fazer um equilíbrio, porque nós vivemos num Estado em que, principalmente, um Estado que a concentração de riqueza ela é uma das maiores do país. Não existe lugar que tem concentração de riqueza tão grande, igual tem em Mato Grosso. É uma minoria muito rica e uma grande minoria muito pobre. Isso não existe. Isso o que existe aqui em Mato Grosso é surreal. E aqui estão os grandes bilionários aí e uma massa pobre. E eles usufruem da terra, usufruem de tudo que o Estado tem e a população. E as desigualdades... Então aí é que está, nós temos que tirar um pouco dele para dar para o povo, para dar para a população. E as desigualdades regionais de Mato Grosso são cada vez mais explícitas, absurdas. Né? Elas existem. E vai ficar pior. Não adianta dizer que não existem, não existem as desigualdades e elas estão cada vez mais assolando a população aí. A Assembleia tem que se mobilizar. Mas o problema que nós precisamos é de consciência popular. Consciência popular. E isso nós não temos. O povo não tem essa consciência. Quando você começa a falar isso, vem e faz uma campanha contra você. E você acaba ficando de lado. E quando vai para a população, eles apoiam o rico, não apoiam o pobre. Por exemplo, se você traz aqui hoje, vamos trazer o Balbinotti para ser candidato porque ele é bilionário. Tem um monte de pobre aí que não sabe nem como que ele ficou rico. Porque ninguém fica bilionário sendo bonzinho, não. Esquece isso. Isso é conversa fiada. Por isso que na Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que o rico pode entrar no reino dos céus? Pode, pelo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, pela bênção de Deus, ele pode. Mas pelas ações dele, ele não entra nunca, porque não fica rico sendo bonzinho, professor. Sendo ajudando os outros, fazendo tudo mentira, tudo é mentira. Não tem isso. O cara que é bilionário, ele não ficou rico dessa maneira. Então daí tem que ter o Estado para fazer e obrigar que tire. E o povo ter essa consciência. O povo não tem a consciência. Quando você começa a fazer um combate, que nós estamos virando um estado de proletariado, que o Estado está ficando com todas as terras concentradas na mão de grande, que viraram verdadeiros predadores, que vão comprando e se ficando cada vez maior. E aí quando você vai numa eleição, os ricos ganham, o pobre perde. Então o que é falta? Falta de consciência do povo, de educação, de entender que é preciso ter união em torno disso. Tem uns nomes que a população nem sabe pronunciar, como era na época do Blairo, né? Que falava balaio, até falar blairo, aí depois virou governador. Aí tem um Balbinotti chegando aí também, que sempre falam aí dele, o povo quer votar nele por quê? Não sei o que, põe o nome dele, porque ele é rico, é bilionário. Bilionário? Tudo bem, mas como que ele ficou bilionário? E o que ele fez para a população? O que ele fez pelo povo? Aí o povo não olha isso. E o pobre é o primeiro a querer votar no rico. Não gosta de votar em pobre. Eu que não sou pobre, não sou rico, não sou político. Olha só, deputado, eu queria fazer uma provocação aqui a Vossa Excelência no seguinte sentido. Tem uma discussão lá na gloriosa Assembleia Legislativa sobre o fechamento ou não da Santa Casa, não é? Muitos deputados aí sinalizando que não deve ser fechado. O próprio governo, falei ontem em entrevista fora daqui com o secretário Gilberto, dizendo que o governo nunca disse que vai ou que quer fechar, né?
Só que não ficou muito claro também o que vai ser feito do destino do Santa Casa quando inaugurar o Hospital Central. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? E se lá não poderia ser transformado no Hospital da Criança, por exemplo? Eu, inclusive, tinha isso no meu plano de governo para a Prefeitura de Cuiabá. Eu, se fosse prefeito, iria assumir a Santa Casa. Eu iria assumir a Santa Casa. E o Abílio falou que ia assumir a Santa Casa. Só que agora ele tirou a responsabilidade dele. Não, isso é problema do Estado. Cobre do Estado. Então, mas quem tinha que assumir a Santa Casa, nesse momento, é a Prefeitura de Cuiabá. E o Mauro, o governador, já se propôs a doar todo o que está lá, todo equipamento, entrega tudo, que é muito grande, tudo novo, equipamento de ponta que está lá. Entrego tudo para ele, para tocar. Então ele não quer. Aí é uma coisa que aí não querem discutir isso. Por que ele não quer assumir? Tem uma dívida de 37 milhões de reais. Mas a dívida é outra história. A dívida você pode alongar ela, você pode fazer uma negociação de compra daquilo lá. Um município que arrecada 5 bilhões, você falar que não pode assumir um custo de 37 milhões. Não está na hora da Assembleia, o Ministério Público, o próprio Tribunal entrarem nessa jogada aí e tentar negociar, se negociar essa dívida aí... Mas aí é para você ter boa vontade. A Prefeitura já disse que não quer. E não tem se disposto a negociar, né? Até então, pelo que eu estou vendo caminhar aí, o prefeito Abílio, ele é muito autossuficiente. E nesse aspecto tem que respeitar, deixa ele tocar aí, vamos ver até onde vai dar. Mas ele não tem procurado essas negociações, olha, vamos negociar para nós tocar na Santa Casa, vamos negociar para o governo nos ajudar aí, nós ficarmos com a Santa Casa, nós tocarmos a Santa Casa. Não tem feito. Eu estou defendendo, inclusive, que o governo passe a Santa Casa para o consórcio de saúde da Baixada Cuiabana. Existe hospital sendo tocado lá no região norte pelo consórcio. Por que não pode ser tocado Rondonópolis aqui? Também. Pode ser, Rondonópolis. Por que não pode? Pode sim ser tocado. Eu defendo essa discussão, defendo que a gente... É uma proposta até do deputado Lude, que eu defendo que nós tenhamos que levar isso e colocar isso para que o Estado passe isso para o consórcio de saúde tocar. Eu acho que seria bem melhor do que fechar a Santa Casa. O governo está com o plano dele, que é fechar, passar parte lá para o Hospital de Câncer e passar as cirurgias para o Hospital Central, mas isso vai fazer falta. Eu também torço. E eu acho que ali, na minha opinião, Abílio, assuma aquilo, cara, cria uma estrutura ali exclusiva para atender as crianças, cria uma unidade de referência, é isso que vai fazer a diferença aí. Mas... Eu torço também para ser transformado no Hospital da Criança, aliás. Aliás, o Tribunal de Contas entrou nessa discussão também aí, parece que tem a juíza que recebe esses 450, 500 mil reais por mês para pagar, não é, esses servidores que estão lá a receber. Essa juíza e o TRT propriamente estão sendo ouvidos pelo Tribunal de Contas, parece que estão chegando aí num denominador para que haja essa manutenção daquela unidade hospitalar aberta e não fecha de jeito nenhum. Aí depois o destino o governo dá, se é Hospital da Criança, da Mulher, enfim. O importante é manter aberto. A gente está carente de leitos, gente, não vamos fechar. Eu acho que o Mauro Mendes, Piveta principalmente, que já está lá, né, está todo... Né? E daqui a pouco assume o governo. Lorenberg, você pode, está doido para perguntar de política aí, por favor, esteja à vontade. Estamos caminhando para o finalzinho, deputado. Eu estou vendo a movimentação em todos os partidos. Parece-me que a União Brasil, eu estou provocando o senhor, parece-me que a União Brasil está lá engateando, não está nem movimentando coisa nenhuma. De um lado tem o PSD, com o Carlos Fávaro, está movimentando. Tem o próprio presidente da Assembleia, o Max Russo, também está movimentando lá com outro partido, com o Podemos. O PL há muito tempo está movimentando e parece que a União Brasil está parada. Com o PP, né? Na verdade, nós fizemos uma provocação para uma reunião, nós tivemos uma reunião, essa reunião ela não foi totalmente improdutiva, quando muitos colocou, ela foi uma primeira reunião e agora, evidentemente, que nós temos que continuar dessa reunião, fazer mais uma e criar responsabilidades. E nesse aspecto, o governador, o Fábio Garcia, eles estão corretos. Todos têm que ter sua responsabilidade. Montar o partido não é responsabilidade só do governador, é responsabilidade de todos. Mas o líder para chamar para isso é o governador.
Ele é o presidente do partido. Então, nós nessa reunião, nós ficamos de fazer uma outra reunião para que nós vamos buscar pessoas que são importantes aí, que quer vir para esse grupo. Porque muita gente fala, ninguém vai para a União, porque lá tem deputado. Qual partido que não tem? O PL está com um grupo fortíssimos de candidatos, onde pode vir um Eliseu, um Faisal, a mulher do Abílio, e aí por diante, são fortes candidatos. Então lá também não vai ter moleza. O Podemos lá vai ter 4 deputados, o MDB vai ter 4 deputados, o Republicano já tem. Então, todos os partidos vão ter essa dificuldade. Agora, o que nós não podemos ficar é vendo o bonde passar. Porque o Max já montou um, já tem lá os 28 pré-candidatos. O PL vai lá no Ananias. Ananias, esperto como ele é craque para isso, ele já andou o Estado, já montou o partido, já tem nome até sobrando para o PL. Janaína também está correndo o Estado e montando o grupo do MDB. O Republicano já deu uma estruturada, junto com o Piveta, eles estão trabalhando. E nós também, nós temos que correr, é essa a cobrança nossa. Precisamos correr e montar esse grupo de candidatos para que nós possamos eleger. É o partido mais forte, é o partido do senador, é o partido do governador. Então é um partido que tem que eleger no mínimo 5 deputados. E aí é que nós temos que trabalhar essa estrutura. Então esse é o aspecto. E depois, lá na frente, nós falarmos sobre outras candidaturas. Eu acho que no momento nós temos que estruturar para as candidaturas de deputado estadual e deputado federal. E aí mais, lá na frente, nós discutimos a questão dos candidatos a senador e a governador. Que eu defendo, inclusive eu tenho falado, professor Lorenberg, que as pessoas me perguntam, você é Jaime ou é Piveta? O senhor é Jaime ou é Piveta? Eu sou Jaime e sou Piveta. Não pode. Eu sou um grupo que nós temos que primeiro construir uma unidade para nós sairmos com um nome que possa ganhar a eleição. Se nós criarmos os partidários de Jaime e os partidários de Piveta e começar o embate para uma guerra, lá na frente, isso vai dar problema. Isso aconteceu na minha eleição. As pessoas que eram partidários de Fábio Garcia, demoramos muito, nós fomos acertar isso praticamente já no final do ano, já no início do ano da eleição, que nós acabamos acertando, no início do ano da eleição. E o que aconteceu com isso? Aquelas pessoas que eram partidários do Fabinho, que estavam muito entusiasmados com a campanha dele, e ele já tinha em torno de 8%, 10%, essas pessoas não vieram para a minha campanha. Deputado. Porque já chegou naquele entrave, é isso que eu não quero que aconteça dentro da União para o governo, porque eu acho que nós temos que ganhar o próximo governo para continuar todas essas melhorias que nós vemos fazendo dentro do Estado. Tá certo. Tem que pensar positivo mesmo. Obrigado, deputado, que não é Jaime, nem é Piveta, não é Flamengo, não é Botafogo. Não, eu sou Botafogo. Bom. Deputado, obrigado por ter vindo aqui. Teríamos muita coisa. Lorenberg está ali coçando para a gente continuar, mas o horário de rede a gente tem que obedecer aqui. Obrigado de verdade, Eduardo Botelho, por ter vindo aqui ao programa. Só Paulo, só me permite fazer uma correção. Segundos. Eu falei que o bairro de Várzea Grande era Centro-América. Centro-América, na verdade, é um bairro que está sendo asfaltado aqui, terminou tudo, que fui eu que organizei e asfaltamos. E nós estamos fazendo o asfalto lá em Várzea Grande. Paiaguás. Bairro Paiaguás. Aí, alô, pessoal do Paiaguás aí, viu? Não fique triste não, porque agora está corrigido aqui. Obrigado, Sheila. Obrigado também ali, a moça que está ali, aquela moça bonita, qual que eu não esqueci o nome? A Giovana, o rapaz que não é tão bonito, qual que é o nome dele? Wanderson. E tem mais gente, não tem? Todo mundo do gabinete do Botelho, que segundo o Lorenberg é o que tem o maior salário. Brincadeira, não é verdade. O Opinião vai ficando por aqui. O Botelho vai sair correndo, dona Sônia. Está com vinho me esperando. Sônia, hoje tem, viu? Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Eu falei tudo já, né? Amanhã a gente vai estar aqui às 19h30, ao vivo, no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.